Amém, igreja, graça e paz. É graça e paz, amém, né, na verdade. Então agora sim, amém. Amém. Antes da gente entrar na mensagem, o pastor Jefferson está num casamento, padrinho, o homem casamenteiro, mas para a glória de Deus, mais uma família se formando. Então a gente é muito grato por aquilo que Deus está fazendo. Então, só para justificar a ausência do pastor Jefferson hoje no culto. Que culto, que noite, que ambiente. E eu quero te incentivar a você agora estar ligado, para você não baixar a guarda, não perder aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Então, minha oração, o meu desejo é que você esteja agora atento àquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite. Amém? Essa semana eu estava recordando com algumas pessoas que fazem mais ou menos 5 anos que eu iniciei um trabalho com adolescentes. De maneira indireta, ali na época, quando o pastor João ainda liderava aqui, o pastor Jefferson era o pastor de adolescentes, e eu já auxiliava ele na parte de supervisão de célula. Eu era também um líder de célula, e todo o evento, todo o retiro, eu já estava ali com ele. Então foram 5 anos muito bons, onde a gente conseguiu aprender várias e várias coisas. Mas uma pergunta que eu sempre ouvi no decorrer desses 5 anos é, por exemplo, um adolescente chegar e perguntar a ti qual é o meu chamado. E a pessoa parece que quer que eu responda como se estivesse aqui no bolso. Olha, está aqui, ó, esse é o teu chamado. Ou se não, a pessoa vem ali no altar e ela diz assim, olha, Tiago, eu estou buscando entender qual é o meu chamado. Eu fico, glória a Deus, continua. Mas no decorrer dos anos, agora eu também vejo jovens assim, porque normalmente a gente atrela o chamado e a faculdade, eles podem sim, de certa forma, caminharem juntos, mas agora eu estou vendo jovens que estão terminando a faculdade e ainda assim desesperados, perguntando, Tiago, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Então, é uma pergunta tão preciosa, é uma pergunta que eu quero te ajudar a responder um pouco mais nessa noite. E eu descobri nesses 5 anos, que há várias e várias formas de como responder essa pergunta, mas sempre mantendo certa essência, certos denominadores ali em comum, enquanto eu dava a resposta. Mas nessa noite eu quero falar com você que já descobriu o seu chamado. Você vai entender um pouco mais da importância disso que eu vou falar. Você que está buscando entender. Eu creio que nessa noite Deus vai falar com você e você vai ter um norte de maneira mais clara. E para você que nem está pensando sobre isso, nunca pensou, você vai sair talvez aqui com um fogo inquieto no teu coração para essa busca incessante e que também eu creio que virá a revelação por parte do Senhor. Amém? E eu percebi que no decorrer dos anos, essa pergunta ela parece que traz um peso no meu e no seu coração. Ninguém vem sorrindo perguntar assim para mim, Tiago, qual que é o meu chamado? A pessoa ela vem triste, com certo peso, sabe? Ali uma aflição dentro dela de entender qual é o propósito específico, e a busca parece pesada, mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem de libertação para você. Eu quero já libertar você desse fardo e dizer, já te respondendo, você foi chamado para ter uma íntima amizade com Jesus. Então, vamos lá, coisa de pastor fazer essas piadinhas, olha para quem está do lado, faz aquela cara de profeta, mas cara de profeta, não aquela cara de cachorro feliz, sabe? Cara de profeta. E agora você vai dizer, olhando no olho dessa pessoa, você foi chamado para ter uma íntima amizade com Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas 10, do 38 ao 40. Lucas, capítulo 10, do 38 ao 40. Amém? A minha versão acho que é NVT, que diz assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegando a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava.
Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha a me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e a ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra revelada, obrigado pela Tua presença nessa noite. Nós já podemos sentir, Pai, um ambiente diferente, Pai, uma atmosfera diferente, e pedimos, Pai, esteja falando conosco. Nos dá sensibilidade espiritual agora, nesse momento. Toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Mas, Pai, que essa mensagem queime, Pai, no coração daquele que escuta, Pai. Aquilo que o Senhor tem chamado para uma amizade íntima e verdadeira, Pai, nessa noite. Reafirma, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, a respeito sobre as nossas vidas, ao nosso ministério, Pai, a nossa casa, a nossa família, Pai. Nos incendeia, Pai. Que essa palavra, Pai, nos marque da maneira que o Senhor marcou ela na minha vida e tem marcado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Algumas características desse texto é muito interessante a gente começar a perceber. A primeira coisa é que essa história ela só está contida no Evangelho de Lucas. Ela não se encontra em nenhum outro evangelho, então é uma história muito preciosa, contida em só um. Normalmente, quando eu estou lendo alguma passagem ali e me chama a atenção, daí eu vou para outro evangelho, e daí ele vai explicar de uma maneira um pouco diferente, alguns outros detalhes, mas essa não é própria ali do Evangelho de Lucas. E mais ou menos o contexto, para você entender, para você ser situado. Jesus ele estava chegando em Betânia, na casa do seu amigo Lázaro. E Lázaro era irmão de Marta e Maria. E Marta ela se encontra agitada, ocupada, forçada a servir o seu hóspede. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi desde que eu casei é que você tem que ser anfitrião. Normalmente, quando você mora ali com seus pais, chega a visita, no máximo, tua mãe atende, e daí a tua mãe pode chegar e falar assim... te chamar lá, sei lá, Mateus, vem cá. E daí você chega para a visita e ela fala assim, olha como ele cresceu. Daí você fica meio sem reação, assim, que é para a pessoa te olhar e seguir a vida. Mas os pais fazem ali uma certa sala. E eu aprendi quando eu casei que agora chegou a minha vez, a minha responsabilidade. Então, imagina que o pastor Luiz Wagner vai na sua casa. Sua mãe não vai servir um pão francês para ele. Ele vai fazer o melhor. Ela tem aquela receita que ela sabe fazer, que ela é expert, ela vai fazer para honrar a presença do pastor que está ali na sua casa. Então, a gente entende um pouco o coração de Marta. Já Maria, ela se encontra sentada aos pés de Jesus, focadas em apenas ouvir aquilo que Jesus falava. Mas eu vejo uma característica ali em Marta, uma espécie também de certa chantagem emocional. Sabe quando você quer falar de uma pessoa, mas você não quer falar para a pessoa? Você usa um terceiro, ela quer falar de Maria, Maria está aqui, Jesus está aqui. Senhor, o que o Senhor acha dessa mulher que não está me ajudando? Ou seja, ela mandou uma indireta ali, e Jesus olhando, que isso, não vim aqui para isso. E, basicamente, está tendo esse cenário aí, meio estranho, mas, até esses cenários mais estranhos, o Senhor, Ele tem ensinamentos, Ele mostra o coração dEle, independente do cenário estranho que a gente esteja vivendo. Eu olho, às vezes, a Bíblia com um certo humor, quando está tendo uma história, e, de repente, Jesus age de uma maneira muito diferente, eu fico, cara, é cheio de graça e de glória para você ter um entendimento, uma compreensão e uma reação da maneira que Jesus tinha em meio a uns ambientes assim, muito diferentes. E eu já ouvi alguns pregadores dizerem que Jesus ele dá uma bronca em Marta, mas o que é um chamado de Jesus, de Marta para a intimidade. Como assim? Lá no versículo 41 diz assim, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Mas eu quero destacar algo para você nessa noite. Toda vez que o Senhor ele chama na Bíblia uma pessoa 2 vezes pelo nome, Ele está chamando essa pessoa para um lugar de intimidade, uma proximidade maior.
Então, por exemplo, lá em Gênesis 22:11, a gente vai ver a expressão Abraão, Abraão. A gente vai ver lá em Êxodo 3:4, o Senhor chamando Moisés, Moisés. E depois a gente vai em 1 Samuel 3:10, ele chamando Samuel, Samuel. E depois Simão, Simão. E lá em Atos capítulo 9, Simão, Simão. Ou seja, toda vez que o Senhor dá esta chamada 2 vezes, não é para, igual o professor quando está pedindo que a pessoa pare de conversar, sabe, no colégio, mas não, é um chamado maior para intimidade. E a gente pode ver na própria palavra de Deus como isso se cumpre, porque no dia do Senhor a Bíblia vai dizer que muitos vão expressar uma intimidade que acham que tem com o Senhor e na verdade não tem. Como assim? O versículo vai dizer, no grande e terrível dia do Senhor, muitos dirão, Senhor, Senhor, em seu nome não fizemos isso. Ou seja, no grande dia as pessoas acharão que terão essa intimidade com o Senhor. E o que o Senhor responde? Eu não te conheço. Ou seja, para o judeu o termo conhecer, ele se relacionava direto a uma aliança de intimidade. Ou seja, quando o Senhor fala Marta, Marta, Ele está chamando para um lugar mais perto. E muitas vezes eu e você, nós estamos igual Marta. A gente está nos nossos afazeres, a faculdade que o Senhor mandou a gente fazer, nos direcionou. O Senhor, você está debaixo daquele emprego que Deus direcionou, abriu a porta, sabe? Você estava ali desempregado, não sabia mais, não tinha mais pão no seu armário, e de repente o telefone ligou e estava lá a porta de emprego. E a gente muitas vezes está igual Marta, no lugar que Deus direcionou, mas nós não estamos aproveitando a presença de quem nos direcionou. Muitas pessoas estão cansadas da missão, porque a maioria de nós tem feito do que é para Deus, mas não temos feito em Deus a missão que Ele designou para nós. E existe uma diferença em você entender o seu chamado como uma missão. A faculdade é o lugar para você estar, e Deus abre portas, você estuda, passa no vestibular, fica feliz, e emprego, família, várias coisas. E você parece que vive a promessa de Deus, mas você se cansa muito mais. Já parou para pensar? Por que você se cansa? Não é só pela dificuldade, mas muitas vezes nós não aproveitamos, não fazemos com a presença de Deus. E há uma diferença. Quando a gente sabe aquilo que tem que ser feito, mas sem colocar Deus no meio. Olha que loucura. Ela estava arrumando, estava trabalhando. Aquilo que ela estava fazendo podia servir como uma adoração ao Senhor. Porque ela estava fazendo em prol do hóspede. Mas ela começou a perder a sensibilidade de quem estava presente na casa dela. E uma coisa é saber o que você deve fazer, e a outra é desempenhar o que você foi chamado para fazer ao lado daquele que te chamou. Maria escolheu se deleitar no Senhor e não só no serviço para Ele. Maria ficou numa zona do nada. Aquilo não era necessariamente produtivo, mas era só estar na presença de Deus, é ouvir os ensinamentos da boca de Jesus, cara. Imagina que top. Marta, ela queria dar muito para o Senhor, mas eu vejo que Maria, ela desejava obter muito mais do Senhor. E isso faz total diferença na nossa caminhada, na busca para o nosso chamado. E sabe, sábado após sábado, para você saber, eu acho que está certo, rolinho com a coisa, corrige esse número. Mas a gente tem culto aqui, sexta, sábado, domingo, manhã e noite, cultos durante a semana. A gente envolve mais de 150 voluntários. Há mais de 150 voluntários aqui trabalhando nos cultos. E é muita coisa que se faz. Coisa que a gente às vezes nem vê, nem sabe. Você sabe quem é responsável por cuidar das becas do batismo? Não, nem eu. E a gente sabe que tinha gente com beca do batismo. Ou seja, alguém trabalhou e a gente não viu. Mas o que me pega é que
Nós envolvemos mais de 150 voluntários. Eu não quero diminuir, porque nós temos realmente que servir ao outro, nós fazemos isso como expressão da nossa adoração, mas isso não é o suficiente. Há um lugar onde o Senhor está falando e nós precisamos aproveitar a presença. Se você não está na tua escala, você não está na tua área de serviço, meu irmão, vem aqui queimar por Ele. Aproveite a presença dEle neste lugar. Além da presença física, existe um coração nosso que tem que clamar por intimidade quando a gente está num lugar onde Jesus está presente. E algo que me pega muito foi a resposta de Jesus, a conclusão desse ambiente caótico, que ele diz assim lá no 42, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ali eu vejo o coração que Jesus buscava. Ali eu vejo aquilo que Deus realmente importava para ele naquele momento. E também a resposta ali de Jesus, que é apenas uma coisa ele busca, faz me lembrar também os Salmos 127:4, que diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, eu vejo essa característica daquilo que o coração que Jesus espera. Eu acredito que ele faz uma clara referência a Davi, quando ele diz uma coisa. Então, o teu chamado maior é ter amizade, passar tempo com Jesus. Por isso que quando nós começamos a discipular algumas pessoas, nós começamos a perguntar assim, como é que está a tua vida devocional, como é que está o teu tempo de oração? Não é porque eu preciso de um relatório, eu não vou prestar conta. Eu não tenho um checklist que eu chego para o Jefferson e falo assim, olha, a Cauana, 30 minutinhos, mandou bem essa semana. O Mateus deu uma derrapada, foi para 5, e daí eu vou apresentar um gráfico da vida devocional. Mas é porque o nosso maior chamado é estar ali com Jesus, é nos relacionarmos com Ele. Então, por isso que eu falei que eu quero trazer paz para você. Você vai saber a tua missão específica? Vai. Aquilo que Jesus está te colocando num lugar assim, cabuloso, que só você vai saber ali. E é você a pessoa certa. Mas o maior chamado que a gente tem é esse chamado de se relacionar direto com Ele. Então, por isso que a gente pergunta, não é para supervisionar a sua performance, mas é porque um lugar de revelação com o Pai, de intimidade, automaticamente vem um chamado. E a gente não tem consciência disso. Porque quando você está na busca daquilo que o Senhor tem para você, você fala, Tiago, eu estou orando, eu estou jejuando. Tem um menino que eu atendi essa semana, ele está aqui, não vou identificá-lo, e ele veio assim, sexta-feira, ontem, no gabinete, e chegou assim, Tiago, eu vim na vigília da Univigília. E, Tiago, eu falei que eu não ia sair daqui até o Senhor revelar meu chamado, Tiago. E aí, ele revelou? Não. Mas eu estava com sono, fiquei até o final. Eu fiquei, é isso, irmão, persevera, varão. Deus há de revelar. Mas ele ficou mais íntimo do Pai nessas 6 horas. Estando mais íntimo do Pai, fica mais fácil dele ouvir a voz do Pai. Ele é elegante. Jesus, ele está na porta ele está à porta e bate. Ele com sopro pode derrubar a porta. Então, eu acredito que Jesus não fica berrando. Ele tem um tom. Só que a gente tem que parar de gritar e se aproximar cada vez mais perto dele. E se existe um lugar que nós devemos habitar, é junto com Maria, ficando aos pés de Jesus. E esse lugar, por mais que a gente tenha um lugar de serviço, por mais que a gente tenha um lugar ali de correria, a gente usa ali nossos afazeres, mas Deus espera isso de nós. Lá em Mateus 6,6, um versículo muito conhecido que diz assim, mas quando você ora, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará.
Ou seja, quando nós não estamos nessa área de culto, dentro daquilo que Deus planejou para nós, há um coração que Deus quer encontrar num lugar secreto, há um lugar de intimidade que o próprio Deus se faz presente, que é ali na porta do seu quarto. Dentro do seu quarto, na verdade. E como é feita uma amizade? Já parou para pensar nisso? Porque eu falei assim, olha, teu chamado é ter uma amizade com o Senhor. E uma amizade, eu creio que o básico do básico é encontrar correspondência. Pode ver que muitas vezes quando você encontra correspondência, fica mais fácil. Essa semana também atendendo, esse mesmo jovem, por curiosidade, ele chegou assim, ô Tiago, falei, o quê? Ele falou assim, olha, eu chamei uma pessoa para a célula e essa pessoa me deu um vácuo. Eu pensei, aconteceu alguma coisa. Daí eu postei um story e ela viu o story, ou seja, não aconteceu nada, ela me deu um vácuo. Daí eu mandei outra mensagem para essa pessoa. Estou olhando para a pessoa, não posso. E daí a pessoa não me respondeu, o que eu faço? Falei, irmão, vá em paz e não peques. Ore por essa pessoa. Se Deus continuar pedindo para você mandar mensagem, mande mensagem, santo varão. Ou seja, ele ficou em crise por quê? Ele não foi correspondido. E na maneira que nós podemos nos relacionar com o Senhor também espera correspondência. Porque olha o versículo que diz que quando a gente fecha a porta, o Pai que encontra em secreto recompensará. Ou seja, o Senhor já está fazendo a parte dele. Será que a gente está fazendo a nossa? Como você tem correspondido àquilo que Deus tem? Ah, Tiago, mas Deus não tem falado nada comigo. A maior correspondência, o caminho foi aberto quando Ele se sacrificou numa cruz, o véu se rasgou para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, ou seja, Ele deu o primeiro passo do relacionamento. Então, o relacionamento, sim, ele é criado através de uma correspondência, mas eu quero te dizer que nessa noite, eu e você somos indesculpáveis perante Deus, porque o véu já se rasgou para que tivesse, sim, um relacionamento entre nós e Ele. Amém. E qual que é o segredo do texto? Ele fala assim, entra no seu quarto. Esse é o segredo. Difícil, fecha a porta. Daí todo mundo consegue. Se não, avisa o Igor que o Igor vai te mandar um vídeo de como fazer isso nessa semana, tá bom? Procura ele no final do culto. Mas uma amizade ela é feita com correspondência em ambas das partes. E Deus ele quer ter um relacionamento, a Bíblia sempre mostrou o desejo, o coração do Pai de ter um relacionamento mais profundo conosco. Por isso que Deus envia Jesus. E Ele passa pelo sacrifício que Ele passou. Mas também o que mais chama a atenção é que homens na Bíblia foram chamados de amigos de Deus. Ou seja, lá atrás, o que nós falamos, toda vez que a Bíblia fala duas vezes, é um chamado à intimidade. E se é um chamado à intimidade, a gente vê coisas plenas ali no Senhor, homens sendo chamados de amigos, e isso queima muito no meu coração. Para mim, isso age de uma maneira brutal mesmo, quando Deus, Ele chama a criação dEle de amigo, e chama para perto e faz parte do plano e do propósito dEle. Então, eu vejo Isaías 41:8 que diz assim, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi, e você, descendente de Abraão, meu amigo. Ou seja, lá no Antigo Testamento, igual nós aprendemos hoje na tarde, na visão profética, como ser profético é nos cultivarmos um relacionamento de amizade com Deus, aonde eu sou tão próximo dEle, que o Senhor pode olhar para mim e falar assim, olha, você é meu amigo. E João 15:14 diz assim, mas vocês são meus amigos
e fazem o que eu lhes ordeno. Eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Para mim isso é muito forte. E daí eu lembro, enquanto eu estava lendo isso, me veio aqui a mensagem, lá Amós 3:7, que está falando a respeito sobre Israel, que diz assim: certamente o Senhor não fará consigo coisa alguma, sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. Ou seja, o Senhor ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas no Novo Testamento, Jesus fala assim: olha, para você que me conhece, você não é mais só servo, agora você é o meu amigo. Ou seja, há um lugar de revelação para aqueles que são amigos de Deus, há uma unção profética para aqueles que são amigos de Deus. Se você quer realmente ser edificado, se você quer realmente caminhar em discipulado com alguém, se você quer caminhar com homens cheios de Deus, eu quero te dizer nessa noite: procure pessoas que são amigos de Deus. Essas pessoas são as que valem a pena. E se você, Tiago, aonde é que tem? Vá numa célula, eu garanto que você vai encontrar pessoas buscando e pessoas sendo amigos de Deus. Mas nessa noite eu quero te convocar a você examinar a tua vida e a um ponto de intimidade que você possa dizer assim: eu sou amigo de Deus. Há uma amizade, há uma correspondência do céu para a minha vida, há uma correspondência naquilo que Deus fala, eu obedeço, na velocidade que Deus quer, eu faço. Ou seja, há um chamado, há um clamor para a intimidade que o próprio Deus espera de nós e espera de mim e de você. Eu aprendo que uma vida com amizade com Deus é uma vida repleta de revelação. Porque amigos revelam. Tem amigos que são portadores das boas novas, que eu gosto de chamar. Ele não sabe guardar segredo. Você conta para ele fala para o outro. Sabe? Você tem um amigo assim? Tem, eu tenho. Deixa eu te dizer, Jesus é esse amigo das boas novas. Ele não quer guardar os planos, os desejos, e o Senhor não guardou os planos e os desejos dele para Abraão. O Senhor revelou coisas extraordinárias para Abraão, coisas que haveriam a acontecer lá na frente. Ou seja, há um lugar de revelação que eu e você precisamos habitar. Então, qual que é o teu chamado? Eu não sei. A resposta ainda é a mesma depois desses 5 anos. Mas eu posso te dizer o coração que Deus procura, que Ele há de revelar os planos, os projetos insondáveis que Ele tem. E algo que eu comecei a perceber é que há uma satisfação no homem. E aí eu quero falar para você que está naquele emprego que Deus te designou. Você está vivendo os planos e os projetos de Deus. Você está naquela faculdade, sabe? Aquela que você estudou. E assim, você entrou lá com honra ao mérito. Nem existe isso, né? Mas enfim, seu pai te agradeceu. Falou: olha, filho, muito bonito. Legal. Sabe por que a gente se perde no caminho? É porque a gente se satisfaz com aquilo, com a revelação. Ou seja, Deus falou, comecei a habitar e a gente para. O relacionamento diminui. Mas isso eu percebo muitas vezes um coração que talvez seja interesseiro com Deus. E sabe, uma das características que eu tenho numa amizade, e é uma maneira que eu pessoalmente utilizo para testar a amizade,
é de que, se eu estou disposto a fazer nada com essa pessoa, cara, essa pessoa, eu tenho uma intimidade muito grande com ela. Sabe? E aí, bora lá em casa? Bora. Senta no sofá, faz nada. E daí, dá umas 3 horas junto. Cara, foi top, Deus abençoe. Eu vivi isso com o William, na semana que ele foi embora. A gente estava lá conversando, tudo mais, e a gente foi jogar videogame. Sabe? Não tinha mais o que falar. Não tinha mais nem lágrima para chorar também. Mas ficamos horas jogando videogame, também sem falar nada. E daí ele falou, Deus abençoe, boa noite. É isso. Talvez seja o momento de você sondar o teu coração, se a tua busca por um propósito, por um chamado, está sendo só por você querer ser útil no reino de Deus. E útil você vai ser, Deus vai te usar. Ele derrama dons, Ele faz coisas incríveis. Mas teu coração está preparado para ter uma amizade com Jesus? Então, eu creio que nessa noite, o Senhor está chamando a gente para mais perto. Talvez o Senhor esteja falando, Talita, Talita, para, vem para perto. Talvez o Senhor esteja falando, Cauã, Cauã, vem para mais perto. E eu creio que nessa noite o Senhor ele vai receber novas solicitações de amizade no Facebook do céu. E ainda há tempo ele está disposto a cultivar um relacionamento de amizade. Por isso que é importante uma vida devocional. É uma vida de devoção ao nosso amigo. Ao nosso amigo que deu a vida por nós. O bom é que esse nosso amigo é aquele amigo que não cobra, sabe? Aquele amigo que, tipo assim, você fala, empresta 10, ele toma. E tipo assim, você esqueceu, ele nunca vai te cobrar. Jesus morreu na cruz. E Ele não está te cobrando. Não quer dizer que a graça foi de graça. Custou tudo. Custou tudo. Então eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. A mensagem, ela é simples. Mas eu queria nessa noite que o Senhor tem nos chamado para um lugar de mais intimidade. Quando começaram a me perguntar assim, Tiago, como você aprendeu a desenvolver a questão de você ouvir Deus, a questão de entender se mover no profético? Eu sempre disse, eu aprendi a cultivar uma amizade com aquele que sempre está disposto a ter uma amizade. Deus nos chamou para um lugar de intimidade. E muitas vezes a gente vem para o culto e fica pensando naquilo que a gente tem que fazer no amanhã, como se a gente tivesse controle de alguma coisa. E nós somos igual a Marta, nós ficamos, igual o texto diz, ocupado com os nossos muitos afazeres.
nessa noite Jesus está falando o seu nome 2 vezes. Mas eu creio que no grande dia do Senhor, Ele vai dizer, entra na alegria do seu Senhor, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor. Um dos sonhos do nosso ministério, como o nome Ziel, na verdade, é zelar pela amizade com o noivo. E aqueles que zelam vão de receber a coroa da vida eterna. Aqueles que zelam hão de receber a coroa da vida eterna. Aqueles que zelam, quando estiverem um dia no céu, não vai ser novidade ouvir a voz do Mestre, porque passou a vida inteira aqui na terra, sendo direcionado e cultivando uma amizade. Tem uma música muito antiga que sempre falou muito ao meu coração. Quem é mais velho vai saber. Do Ademar de Campos, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Espírito Santo, sonda nossos corações. Nos ensina a cultivar uma amizade contigo, dia após dia. Vale a pena, Pai, gastar uma vida te conhecendo. Vale a pena gastar uma vida de intimidade com o Senhor. Vale a pena, Pai. Vale a pena. Vale a pena. Nos perdoa, Pai, porque nós estamos no nosso afazeres muitas vezes e achamos que o nosso afazer é tudo. Não é. O Senhor nos chamou para estar para nós estarmos aos pés dele. Então, nessa noite, de maneira bem simples, quero te convidar, você que entendeu que quer cultivar um novo nível de amizade com Jesus, cara. Bem simples. Mas se você entendeu que você quer cultivar essa amizade com Jesus, deixa esse lugar e vem aqui no altar. Para você que talvez você esteja igual a Marta, nos seus afazeres, e você está debaixo daquilo que Deus te chamou, mas você não está mais desfrutando da presença do Pai. Por algum motivo você talvez não está no automático. O serviço fala mais alto do que o coração que clama pelo Pai. Deixa esse lugar e vem para cá.
Mas para você que entendeu, você que está buscando o seu chamado, e você quer ter a paz nessa noite, que só o Senhor pode dar, de que o seu chamado é conhecê-lo. Jesus é a fonte do nosso chamado, porque o nosso principal chamado é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho de Cristo. Mas nós só anunciamos o Evangelho de Cristo se nós conhecemos realmente a Cristo. Ou seja, conhecer a Cristo é a base, é o fundamento para uma vida com propósito. Não é você saber o seu próximo passo da faculdade, não é só você saber com qual pessoa se relacionar, você vai casar, com quem você vai se casar, mas a base é conhecer a Cristo, e depois de conhecê-lo, fazê-lo conhecido. A grande comissão se passa por filhos que entenderam essas boas novas de Cristo, filhos que foram alcançados por um pai, mas pessoas que querem cultivar uma amizade. Por isso que ele é o fundamento. O apóstolo Paulo, depois de ter o encontro, a revelação de Cristo, ele fica um tempo ali, conhecendo o Senhor, estudando o Senhor. Jesus, no seu ministério, passou tempo com o Pai, mas não, Jesus, a partir do momento, ali quando ele fez 30 anos, que oficialmente o ministério dele começou, Jesus não deixou de estar ao lado do Pai. Jesus continuou a desempenhar. Jesus, antes de ir para a cruz, estava ali num jardim, no Getsemane, orando. Ou seja, Jesus não deixou de cultivar aquilo que o Pai tem, mesmo estando debaixo da vontade do Pai, esteticamente, dentro daquilo que realmente importava. Era dentro da faculdade, era dentro daquilo que ele tinha que fazer, mas ele não abriu mão do Pai. Ou seja, não abra mão do Pai nessa noite. Sabe, muitas vezes eu e você, a gente se encontra inquieto, sabe? Parece que nenhuma pessoa vai solucionar a nossa crise. A gente tenta falar com um, não dá certo. Tenta falar com o outro, não dá. Eu creio que é Jesus te chamando para mais e mais perto. Porque Ele quer se relacionar. Se eu tenho uma meta de vida, é poder ser chamado de amigo de Deus. Cultivar essa amizade, zelar por ela, ter santidade, entrar em santidade. Nós temos toda a matéria-prima, que nós possamos investir e corresponder àquilo que o Espírito Santo tem nos chamado. E você que está aqui na frente, que a sua oração seja: Jesus, eu quero ser o seu amigo. Talvez você nunca verbalizou isso, ou quando você verbalizou, você não tinha a dimensão do que aquilo significava. Em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui com mais fome, com mais sede do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que têm dificuldade, que falam assim: Tiago, eu não sinto prazer em ter a vida devocional. Aquilo é um peso, ter uma vida devocional é um fardo. E talvez você até compartilhe isso sorrindo. Não, as pessoas te encontrarão com fome e com sede e mais do Senhor. Seu testemunho vai mudar. Você vai dizer assim: eu tenho conhecido mais e mais de Jesus. Eu creio que isso vai refletir na sua célula, aonde os compartilhares não serão compartilhares vazios,
do que foi a tua semana. Você vai falar assim: olha, eu experimentei isso do Pai, eu experimentei isso do pão vivo que é o Senhor, e eu vim aqui para compartilhar esta vida, aquilo que eu recebi do meu amigo. Você que ficou no seu lugar, quero te convidar a você ficar de pé. Agora vamos ter um tempo de adoração. E você que está aí no altar, eu quero te convidar a você a rasgar o seu coração. Se você está igual Marta, pensando em várias coisas e não está aproveitando, peça perdão. Se você entendeu que Deus está te chamando para mais perto, corresponda aqui no altar, comece no altar. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te corresponder. Pode falar, porque aqui vai encontrar obediência. Amém? Queria que você, todo mundo, colocasse a mão no seu coração agora. E às vezes é difícil a gente ministrar uma palavra sobre amizade quando a gente às vezes não tem amizade aqui. Ou talvez quando pessoas, amigos, te machucam. Ao mesma medida da paternidade, muitas vezes temos dificuldade de enxergar a Deus como Pai, pelo simples fato de termos um pai que falha e erra, terreno, nós não conseguimos atrelar essa imagem a Deus. Talvez a amizade possa acontecer a mesma coisa. Você entendeu a mensagem, mas o teu coração pode estar ferido. Então queria orar por você que está com essa dificuldade. Ou você que se sente sozinho. Essa palavra mexe com a gente. Espírito Santo, aquele que está se sentindo sozinho, agora seja abraçado pelo Senhor como um amigo. Mas nós queremos declarar que aqui é uma igreja, aqui é uma família. Um lugar onde ele pode sim pertencer, um lugar onde ele vai encontrar amigos de Deus. Senhor Deus, aquele que está magoado, ferido com algum amigo e dificulta no entendimento, Pai, vem com o seu alívio. Que você que está machucado libere perdão nesse momento, dizendo: eu perdoo, e o nome da pessoa. Senhor, a minha oração é que todos saiam aqui dessa noite com um chamado para a intimidade, aonde o Senhor chamou Marta, Marta. Nessa noite todos saiam com o chamamento personalizado: Tiago, Tiago, Júlia, Júlia. Que todos aqui possam sair da noite escolhendo a melhor parte. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, faz e fará a partir disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Estamos indo para o encerramento do nosso culto. Cadê? A transmissão está aqui. Vamos encerrar a transmissão. Então, Deus abençoe e até o próximo sábado. Falou, tchau, tchau. Deus abençoe.